Sempre busquei construir, trilhar um caminho baseado justamente nisso que você disse, na verdade. E tentar ao máximo estruturar a minha vida, né, a construção desse prédio numa base sólida e que não, pela força do tempo, pela tempestade, que não conseguisse facilmente ser atingida. Então, essa não só foi a minha construção profissional, também como a minha construção pessoal. E é uma trajetória, assim, que ela é feita de coragem. De coragem. Né? Porque você sair de uma cidade de 100 mil habitantes, onde você tem a sua vidinha ali. Você Mas teve tem influência dos seus pais, assim, nessa trajetória pessoal, não da atriz, empresária, mas assim, essa... Porque a gente traz um pouco da família, assim, uma referência. Totalmente. Você teve, assim, deles isso? Os meus pais, eles sempre... Eu sempre tive uma abertura muito grande dentro de casa. Então, as falas, eu me lembro muito bem, desde a infância, elas eram mais ou menos assim. Mariana, você vai viver a sua vida da forma como você desejar. Nós vamos te orientar a partir daquilo que a gente acha correto, mas você precisa entender que as consequências das suas escolhas, você quem vai sofrer, você quem vai passar. Perfeito. Então, essa responsabilidade sempre foi colocada nas minhas mãos. Então, eles se colocaram responsáveis em me orientar e não fazendo escolhas por mim. E isso me gerou, hoje, né, adulta, eu entendo que isso me gerou uma capacidade de pegar essas rédeas da vida nas minhas mãos e falar, toda escolha é responsabilidade minha. Então, eu preciso ter ordem, disciplina para eu ser respeitada. E eu tenho uma relação de muito amor e muita amizade com os meus pais. E mesmo sendo uma pessoa independente financeiramente, eu não deixo de trocar uma ideia com eles. De falar, eu estou pensando em fazer isso. O que vocês acham? E colocar dentro dessa hierarquia familiar, sempre eles muito bem posicionados dentro de mim, para mim foi fundamental na vida. Então, quando eu decidi sair de Araxá e me mudar para o Rio de Janeiro, eu tive total apoio deles. E é como se eu tivesse uma certeza de que daria certo e eles me trouxessem esse respaldo. Nesse alicerce, né? Com toda certeza. Você sabia que se não desse certo, tinha um pouso que Ali. você poderia contar. Sim, só que eu nunca pensei Pensou em voltar. em voltar e na possibilidade de não dar certo. Entendi. Não existia essa possibilidade. Então é assim, vai dar certo ou vai dar certo. E eu acho que eu sinto muito isso quando eu vejo histórias de pessoas que realmente não têm outra opção. Porque quando você dá muita opção, a pessoa se perde. Exatamente. Né? Então eu não tinha outra opção. Já que eu sempre tive sonhos muito grandes, como é que eu vou conquistar os meus sonhos grandes se eu já sei que eu tenho uma família que de repente não vai conseguir me oferecer aquilo que eu desejo? Então eu desejo oferecer para eles e para mim. Então não existe a opção de dar errado, eu tenho que dar certo. E aí o que você faz quando você pensa dessa forma? Você traça o seu caminho fazendo de tudo o limão, transformando uma limonada. Então, tudo que foi de dificuldade que eu precisei enfrentar, eu olhei para aquela dificuldade e eu procurei aprender com ela e seguir. E não sentar na dificuldade e falar, e agora? Essa lamentação. Da vitimização. Né? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Jamais, jamais. Então, eu sempre busquei
entender as coisas. Tem até uma frase que eu falo bastante, que está relacionada a isso, porque durante a nossa vida nós teremos perdas em todos os campos, em todos os sentidos. Você vai ter perda profissional, você vai ter perda em relacionamento, afetiva, familiar, tudo você vai perder, amizade, você vai perder ao longo da vida, você vai perdendo. Você tem uma cota de perda, que vale para todo mundo. E aí, Mariana, mas como que você passa por isso e não sofre? Eu falo, mas espera aí, não é sobre esquecer, é sobre compreender para lembrar sem sofrer. Que faz parte do processo. Do processo de evolução. Uhum. E aí, nessa construção, né, de vida, a partir dos meus 18 anos, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro... Você toma a decisão de... Vou me lançar ao mar. As grandes navegações. Você tinha quantos anos? 18. Veio sozinha mesmo, sozinha. literalmente. Sozinha. E quando eu cheguei no Rio, eu comecei... Eu já me matriculei numa escola de teatro. Uhum. Indicação de um amigo meu, que até me deu carona. Para vir. De Araxá para o Rio, ele ia fazer essa escola também. Então, o cenário, ele foi se colocando ali, conspirando a favor do que eu gostaria que acontecesse. E quando eu cheguei, eu fui morar com mais 3 meninas numa república. E logo depois disso, mais ou menos, fiquei uns 2, 3 meses com elas. E fui morar com a minha tia, Naida, que hoje está aqui me acompanhando. Tá aqui a Naida. Que é a minha madrinha, que já morava há muitos anos no Rio. Só que num primeiro momento, a gente conversando, eu falei, tia, eu quero morar no Rio, e eu quero fazer teatro. E o nosso convívio era era raro, assim, Entendi. A gente se encontrar, porque a tia Naida ia para Araxá basicamente no Natal. Uhum. Então, e era muito mais difícil antigamente você ter um voo e você poder pegar um voo. Eu fui andar de avião quando eu entrei em Malhação, né? Quando eu tinha 22 anos. Então, era ônibus, era carro. O Rio fica 1.000 quilômetros de distância de Araxá. Isso mesmo. Então, não é uma viagem fácil. Enfim, a gente se encontrava uma vez por ano. Então, a gente, por mais que ela seja minha madrinha, a gente não era tão próximas. Nós construímos a nossa relação a partir do momento que eu me mudei para o apartamento dela. E nesse primeiro momento, quando eu conversei com ela falou, Mari, eu não consigo te receber aqui em casa, porque o apartamento é pequeno, moramos eu, seu tio e seu primo, e eu não tenho um quarto para você. E eu falei, não, eu entendo, mas eu posso morar na sala, umas coisas de adolescente, né? E que hoje eu entendo isso. Sim. Mas na época eu falava, poxa, mas o que tem eu morar na sala? Bota um colchonete. Deita ali. Bota um colchonete. 5 anos na sala. E aí, se alguém hoje vira pra mim e fala assim, mas eu durmo no sofá, eu falo, nem pensar que eu vou acordar e vai ter alguém dormindo no sofá. Ou eu tenho um quarto pra te receber, ou eu pago um hotel pra você ficar. Exatamente. Hoje, né? Mas naquela época, isso não era não passava viável. pela sua cabeça. Você não. era um adolescente. E aí, morei na República e a gente foi se aproximando nesses 2, 3 meses em que eu estava com as meninas. E aí, não deu certo lá com as meninas. Não deu certo com uma. As outras eu tenho super amizade, mas... Eu fui pra casa da tia Naida, ela me resgatou lá no apartamento das meninas. Que deu uma confusãozinha ali, né? E ela falou, você vai ficar aqui até quando você precisar. Eu falei, tia, eu entendi que realmente o Gabriel tem o quarto dele, eu tenho. Eu tô meio eu não sem tenho lugar. Um quarto. Eu tô aqui na sala, aqui, no quarto. Eu não quero também atrapalhar o ritmo de vocês, então eu vou buscar um lugar pra eu ficar. E só que aí, os nossos dias, nossa, pra mim era a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu não tinha vida social, porque eu não tinha dinheiro. Então eu ia pro teatro, eu trabalhava no shopping à tarde, eu ia pro teatro de manhã, trabalhava no shopping à tarde, cantava nos quiosques da Lagoa à noite. Ah, você cantava no quiosque da Lagoa, que coisa. Então eu já cheguei montando uma bandinha e me virando, já cheguei entregando currículo. Que meu currículo era assim, eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu tive que inventar coisas no meu currículo
pra me aceitarem. Pra poder ser vista. Pra poder ser testada. Forma. Sim. E assim... Você só chegava pra dormir também, né? Só que quando eu chegava, eu tinha a comidinha dela, que era maravilhosa, eu tinha conversa, eu tinha família, entendeu? E isso, eu consegui ter força para ficar aqui e para continuar tentando. E aí, até que um dia ela falou assim para mim, pega ali no quartinho ali da área de serviço, na lavanderia, as taças que estão debaixo do armário. Quando eu entrei no quartinho, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Que eu vou morar. Aí ela, não. Esse quarto não tem nem janela direito, Mariana. No calor do Rio de Janeiro não tem cabimento. Eu falei, o quê? Eu vou arrumar esse quartinho. Ele vai ficar lindo. Ela desesperou. Ela falou, Mariana, não tem cabimento. Como que eu vou receber isso? Eu vou falar assim, a Mariana tá morando... Eu falei, mas eu estou amando essa ideia. Gente, mais do que rapidamente, nós colocamos ordem no quartinho, no que caos. A gente chamava de suíte master, né, tia? A minha suíte master. E era ótimo, porque era assim, entrava uma pessoa de cada vez. Você abria a porta, ela batia na cama, era em cima de um armário, esse colchão de solteiro. Então, eu entrava, aí fechava, e se quisesse entrar outra pessoa... entrava, minha mãe já foi também várias vezes. Mas você já tinha que estar na cama. Eu já tinha que subir na cama. Exatamente. E eu coloquei os quadrinhos, pendurei na parede os quadrinhos, eu tinha minha roupa de cama. Humanizou tudo. Mas assim, ficou um espetáculo. E ali eu morei por 2 anos. E isso me ajudou muito, porque a minha tia parece que foi uma extensão dos meus pais na presença física. Porque eu falava o tempo todo com meu pai e com a minha mãe, mas a tia Naida, por morar numa cidade grande, ela me orientava como uma pessoa que tinha uma cabeça de cidade grande. Perfeito. Então, Mariana, olha bem para isso aqui. Cuidado com isso aqui, cuidado com essa proposta, cuidado com esse telefonema. E eu comecei, pensa, gente, é uma menina que, quando eu cheguei, eu virei para ela e falei assim, tia, eu estou morando, na época com as meninas, vem aqui me visitar, que eu tô em frente a um corguinho. O que é corguinho? Ela fez assim, quê? Eu falei, é em frente a um corguinho. Ela falou, calma, não é corguinho, é córrego. Córrego. E não é córrego, é o Rio Maracanã. Tá. Essa era eu. Entendi. Tô morando que em frente a um transborda. Que transborda, minha filha. Quando chove. Eu era essa menina, a menina do corguinho. Entendi. Não era nem córrego e muito menos o Rio Maracanã. Era o corguinho. Então, o que eu consegui crescer, por quê? Porque eu ouvi as pessoas mais velhas. Você tinha já essa sabedoria? Eu me abria e eu escutava. E eu sempre busquei colocar muito na balança a minha percepção, como o outro via a questão em si, o que eu ia equilibrar, absorver e jogar fora. Eu nunca me fechei nas minhas ideias, eu sempre estive aberta. Você peneirava. Aquilo que é bom, fica aqui comigo. O que o outro não contribuiu, mas não tá bom pra mim, eu descartava. Mas tinha uma intuição aí. Você ouvia, você pensava por você, ouvia e você assumia a responsabilidade de tomar a decisão. Sim. Que aí vinha aquela fala do seu pai e da sua mãe lá. Todas as suas atitudes e decisões são suas e as consequências também. Sim. Então, eu pegava aquilo pra mim. Falava, a minha opção é essa aqui. Eu vou fazer isso e vou arcar com as consequências, porque a responsabilidade é minha. E assim eu segui a minha vida. E aí, depois de 4 anos morando no Rio, que eu passei... Você já estava com 22, não é quando isso? Eu passei no teste para malhação. E aí, eu passei no teste para malhação e aí tudo mudou. Tudo mudou. E aí, da noite pro dia, eu tinha um salário ótimo, eu tinha um carro com motorista, eu tinha um apartamento de frente pro mar e tinha fama. E um personagem que estourou. Foi rápido. E aí, o que fazer com isso? Muita gente pensou, agora essa menina vai se perder. Exatamente. E eu tinha certeza que isso não ia acontecer. Porque a luta foi muito grande. Então, só eu sabia das minhas dificuldades, só eu sabia
Porque a única coisa que nos pertence é a nossa consciência. Então, só você sabe o que você passa no final do dia quando você coloca a cabeça no travesseiro. E eu falava, tá todo mundo achando isso? E eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que provar para mim mesma. Então, eu sempre levei o meu trabalho muito a sério. E coloquei o meu trabalho como prioridade Absoluta. Uma vida inteira. E assim eu fui seguindo e falei, olha só, né? Não tinha opção de não dar certo. E deu certo, só que agora eu preciso manter isso aqui dando certo. Que é muito mais difícil. Né? As pessoas estão sempre preparadas para conhecer o sucesso, mas não estão preparadas para manter, porque tem que ter coerência, responsabilidade e coerência. Sim. Né? Senão você se perde, ou então você faz aquela coisa do sucesso miojulame, né? Rapidamente você sobe, mas depois você se perde. É isso. E isso pode acontecer muito na carreira artística. É você conseguir sustentar. Sustentação, exatamente. E por isso que no começo da nossa conversa eu falei sobre a construção desse edifício. Que se ele não tem uma base sólida, a construção, ela enfraquece e ela rompe. E aí tem uma frase que é de um ditado egípcio que eu aprendi com a professora Lúcia Helena. Que é, todos temem o tempo e o tempo teme as pirâmides do Egito. E isso é maravilhoso. É fantástico. E eu quero construir a minha vida baseada nisso. Não só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal, as minhas relações. Tudo que eu quero construir precisa ter uma base sólida, porque do contrário não faz sentido. O tempo vai levar, né? Vai levar. Essa frase é tão linda, porque assim, o que é feito com zelo, com consistência, com estrutura, o tempo não derruba. Não. Essa frase também, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei deslumbrado. Falei, deixa eu ouvir de novo. Sim. Deixa eu ouvir de novo. Né? Eu fiquei muito impactada. Com essa frase. Porque é isso, as pessoas estão sempre presas no passar do tempo. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo mais isso aqui vai durar? E o tempo teme a estrutura forte das pirâmides. Exatamente. Como se a gente pudesse ser atemporal, se a gente tiver deixado um legado. Por exemplo, o legado é a atemporalidade. É isso. Né? Essa sua construção do seu prédio, ela realmente traz, assim, algo que a gente que é do comportamento, a gente observa, né? Logo quando eu comecei a trabalhar com a Ana sempre trazia algumas palavras como assim, você está preparado para isso? Porque não é somente você estar ali de frente a algo, é as coisas que vêm junto com isso, né? Mas uma das coisas que eu aprendi, e eu falo, e por estar no comportamento ainda, atuando ainda na clínica, é sempre quando eu vejo um jovenzinho começando e de repente ele explode, é a preocupação, assim, o que tem por trás. Porque se ele traz, dentro da origem dele, uma tia como a sua, um pai, uma mãe que trouxe esse alicerce junto, ele pode subir e pode em algum momento descer em alguma... Porque o sucesso é isso, ele sobe, oscila, ele desce, ele oscila. É a montanha-russa. E se você... Eu acho que essa sua construção, né, da Mariana, e ser essa pessoa que todo mundo gosta de conversar, gosta de ficar em silêncio escutando, né? A gente aqui, às vezes, fala... O povo às vezes vem e traz, né, da gente assim, vocês não deixam, porque às vezes a gente tem que puxar mais. A gente fica silêncio, assim, querendo escutar, como a Lúcia Helena também, né? A Lúcia Helena, quando tá falando, você quer ficar só ali. Então bebendo disso. E você traz isso, né? Então eu acho que o que construiu a Mariana foi exatamente isso, esse equilíbrio que você, cada vez que você subia, sabe? Igual o pai tá falando pra gente assim, olha, tô te dando R$100. Não gasta ele todo agora, guarda um pouquinho que em algum momento você vai precisar. Então eu acho que ao decorrer que você ia crescendo, você também ia, eu vou guardar um pouquinho aqui, para se em algum momento faltar, eu ter força para continuar. Eu concordo com isso, mas eu acho que tem um espírito velho. Tem, ela é um espírito velho. Esse troço já veio pronto sem de dúvida. algum lugar. Isso vem. Não é só daqui, não. Minha filha, 18 anos, saí lá do interior. Não, porque eu acho assim, quantos pais, como os seus, deram bons conselhos, mas responsabilizaram. Eu acho que tem uma coisa que é da gente. Sim. Que é da gente.
E você tem essa coisa da gente que foi bem regado. É. Sabe que eu falo muito isso na imersão e nas minhas palestras também. Que existe uma essência de cada um, que é a essência espiritual. Exatamente. E que a gente não consegue fugir dessa essência. E se você... Quando você dispersa e você foge do caminho onde realmente está a sua essência espiritual, as coisas passam a não dar certo. Não, Justamente você para adoece, fazer você com que você apodrece. retorne a essa Exatamente. essência. Você apodrece. E quando você falou da pessoa que oscila, porque realmente a nossa vida é essa eterna montanha-russa, onde uma hora você está aqui, aí de repente acontece uma coisa, você está lá embaixo, e uma montanha-russa de emoções, onde você tem que buscar esse equilíbrio, do contrário você pira, né? E que venha o questionamento, mas você está preparado para viver esse caminho? O meu professor e psicanalista Jorge Forbes, Dr. Jorge Forbes, sim. ele tem um livro intitulado Você Quer o que Deseja? Só essa pergunta já cria um nó no nosso cérebro. E por que eu acredito que a maioria das pessoas não chegam onde elas querem? Porque elas não sabem o que elas querem. Exatamente. Elas não sabem o que elas querem. E não sabem nem da sua essência. E é aí que você falou na palestra, que eu fui na sua palestra do Alma Talks, que é algo que eu concordo e que eu levo para minha vida toda. Retorna à sua infância, porque você vai encontrar respostas lá na sua infância, nas brincadeiras que você fazia. Quando você volta para a criança e pensa em tudo que, de repente, a sociedade foi fazendo com que você modificasse, até mesmo a criação dos pais, a família, seu ciclo de amigos, porque a gente vai se moldando ao longo do tempo. Então, se você sente que você se perdeu em algum momento, volta para a infância, retorna à essência. E mais do que uma essência em característica própria, a essência espiritual. Porque ela vai andar sempre com você. Eu acho que as pessoas começam a fazer uma grande confusão, Mariana, misturando. Eu também sou totalmente a favor de todo mundo ter espiritualidade, mesmo que não tenha religião. Que é totalmente diferente. Que eu acho que a gente está chegando a um ponto que as pessoas começam a entender isso, né? Nós somos espírito, numa experiência materializada. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas as pessoas querem provas, né? As pessoas querem provas. Basta olhar para dentro. Sim. Por exemplo, você se sente com o tempo passando? Não. Não. Você vai ter 80 anos. Eu vou ter 90 anos. E eu sou a Bia. E vou te dizer, mais alegre do que aos 20. E mais muito alegre. Mais um monte de coisa. E muito mais um monte de coisa. Mas eu acho que isso é uma característica... de quem tem a espiritualidade resolvida. Sim. Porque você não vê esse tempo. A gente é atemporal. Essa sensação... Outro dia eu estava ouvindo o Ney Matogrosso falar assim... Eu tô com 80, mas assim, eu olho pro espelho, eu tenho 80, mas eu não tenho 80. Eu falei, gente, eu entendo totalmente o que ele tá falando. Ele não falou de espiritualidade, mas ele assim, eu não tenho. Assim, quando você tem esse contato com você falou assim, chega em casa, põe no travesseiro, você sabe o teu dia, né? Eu sempre reviso o meu dia. E tem vezes que eu rio sozinha, eu falo assim... Bia, você tá mais criança do que você já foi. Mulher, você tá muito feliz, sabe? E aí, de vez em quando, eu olho, passo pelo espelho e falo assim, gente, realmente, por fora tá mudando. Essa pessoa... Né? Eu falei assim, gente, é como se fosse o Benjamin Button. Sim. Sabe? Às vezes eu fico olhando assim, falei, gente, eu tô tão mais feliz. Mas tudo bem, a aparência tá mudando. Mas a gente não sente. E se você for ver isso com quase todo mundo, fecha o teu olho e vê como você se vê, que idade você tem. Ninguém diz a idade que tem. Porque exatamente a gente tem essa essência espiritual. E é tão extraordinário quando você fala isso no teu processo, na imersão, que a gente vai detalhar, que eu vi que são as 4 etapas, concordo com todas. Sem espiritualidade não há felicidade. Não. Isso é uma condição.
Porque a espiritualidade é quem nós somos, de fato. Sim. Que sempre fomos e sempre seremos. E se você vai contra isso, você vai contra a vida. Tudo. E aí começa a não aceitação. E a não aceitação te bloqueia para qualquer coisa. Uhum. Porque imaginem só a pessoa que diz, eu não aceito. E aí, você vai Ela andar para para qual lado? o fluxo da vida. Para, É como se você ela falasse para assim, energeticamente, eu não ela para. recebo a graça que é a vida. É, A vida é uma coisa deslumbrante. é, Deslumbrante. Se você pensar, somos 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões de pessoas diferentes. Significa que cada uma foi criada com um sentido e propósito. sim. É tão simples, né? E a gente complica E tudo. a gente complica. Mas eu acho que o desconhecimento faz com que os pais também não favoreçam isso desde criança, porque a criança tem muita noção de espiritualidade. Muita. Muita. Ali até os 5, 6 anos, que é quando forma a individualização, Sim. a criança fala no coletivo. A criança não sabe mentir. Ela é mais expansiva. Uhum. Depois ela vai enquadrando e aí vai fechando todos os portais Isso. que ligavam, né? Por isso que eu falo, vamos lá na infância. O que te dava prazer? Me dava prazer absoluto ficar observando as pessoas. A ponto da minha mãe, Ana Beatriz, para de olhar para as pessoas, pega mal. E eu ficava. Assim, a minha diversão não era ir para a praça brincar, era ficar olhando, Era observar. observar. É. Né? Tava ali na cara, mas estava tão na cara que hoje eu falo assim, gente, por que eu tive alguma dúvida em algum dia na vida? Porque a gente não tem essa cultura, né? De dar origem da espiritualidade. Uhum. Né? Fala um pouquinho desse processo da sua imersão. Engraçado que tudo na minha vida eu sempre fui trilhando o caminho baseado em desejos, né? No presente, principalmente no tempo presente. E agora eu estou com vontade de fazer uma novela, e aí então eu vou fazer com que esse caminho dê Essa certo. energia se movimente Para que que eu você consiga... se bata com isso. Isso. E aí não foi diferente. Na minha cabeça, quando eu me mudei para o Rio, eu queria porque eu queria fazer Malhação. Então eu não pensava em outra Malhação foi novela. o auge da Malhação. Você pegou... E aí não tinha outra coisa na minha Era cabeça. Malhação. Era Malhação, Malhação, Malhação. E Focada naquilo. focada ali. na Malhação. E aí... Na Malhação da novela, né? Fiz Na a Malhação época, nem na academia novela, eu ia. não. E aí até que passei no teste, comecei a fazer. Fiz 4 novelas e aí essa vontade mudou. Veio a vontade da Mariana cantora. Então, peraí, deixa eu buscar aqui a cantora, vamos lá, vou mudar para São Paulo, vou buscar o melhor produtor musical, vou conversar com os empresários. E fui, fiz e tal. Peraí, não, agora eu quero apresentar. Quero apresentar. E nessa busca, consegui apresentar. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme à vida e às pessoas que me deram e que me dão oportunidade de fazer aquilo que eu tenho vontade hoje. E eu sempre soube que, mais cedo ou mais tarde, eu iria passear por esses universos. Mas eu nunca imaginei que eu entraria nesse de agora. E é justamente esse o meu propósito Eu entendi. na vida. Você rodou Eu rodei. para chegar exatamente onde você está. E dá essa sensação mesmo. E aí, quando eu descobri, eu não consigo explicar qual foi o sentimento. Quando eu falei assim, meu Deus, eu descobri o meu propósito. Por isso que eu estava rodando, e hoje eu entendo que esses talentos que me foram dados e que eu também trabalhei para aperfeiçoá-los, eu tenho como ferramenta, Exatamente. como vocabulário, para então fazer o que eu realmente vim aqui fazer. E quando isso aconteceu, e que lógico, só aconteceu porque eu busquei encontrar. Porque quem procura, acha. E Sempre. quem não procura, não vai achar. Aí qualquer caminho serve. É que nem o coelhinho lá, É. da Alice, né? Tipo assim, pra onde você vai? Depende, você tá querendo ir pra onde? Não, qualquer... Como é que ela Pra fala? quem não sabe Pra o que quem quer, não sabe o que qualquer quer, qualquer caminho caminho serve. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, eu adoro esse filme, porque esse filme é uma Maravilhoso. construção de filosofia, Pura. de Pura. tudo, de psicanálise, de psiquiatria, Isso. tudo. Ele é incrível. Tudo tá ali.
E então, assim, não é que eu caí nesse lugar. Eu sempre pertenci a esse lugar. Só que eu não estava enxergando dessa É forma. como se tivesse uma névoa. É. Quando que cai a ficha? Houve algum momento, assim, que deu essa Porque virada de assim, chave? você falou uma Houve. coisa, eu me lembro quando caiu a minha ficha, que eu estava onde eu queria estar, porque hoje eu estou fazendo variações daquilo que sempre foi meu propósito. Uhum. Gente, eu tive uma sensação que eu falei, gente, isso é muito melhor do que orgasmo. Sexo é fichinha. É como se fosse um orgasmo mental de estar no universo, numa pulsação, que as pessoas falavam assim, mas você só trabalha. Eu falei, amor, você não sabe o que eu sinto trabalhando. É isso. Eu nem vou te contar, senão você vai ter inveja. Eu não porque as quero pessoas essa não energia. sentem. As Porque pessoas as não pessoas têm falam assim, isso. mas você não quer ir sair, beber. Não. Você Sou não eu. quer não sei o que, não sei o que lá, divertir. Você não quer ir não sei aonde, não sei aonde. Não. Mas você está bem? Eu estou achando você muito retraída. Eu falei, eu estou tão feliz que se eu for te explicar, você não vai entender. Gente, você não tá entendendo como isso é difícil pra mim, Muito. porque eu não consigo explicar isso pras pessoas. Não, para algumas pessoas eu explico. Para outras eu falo assim, eu Porque sou não vai assim entender. Porque não mesmo, vai eu conseguir não vai entender, então entender. não adianta ficar batendo. Sabe? Aí eu Ainda falo vai assim, achar que a não, gente sou é meio... chata. Não, eu vou falar, sou meio autista mesmo, entendeu? Deixa, fica tranquilo, É. entendeu? Eu sempre fui assim. Porque é tão deslumbrante quando você tá na rota certa, no caminho certo. Porque você fica sozinha e vão caindo fichas. Sim. Você fala, nossa, que coisa é essa? E aí, às vezes, eu vou anotando, porque eu falo, não vou dar conta de lembrar exatamente do que eu estou sentindo É isso. agora. Entendeu? É um orgasmo mental, espiritual, não sei, acho que é uma mistura dos Porque dois. você consegue estar presente em plena consciência. Exatamente. E aí, a sensação é que a busca acabou. Acabou. Porque você encontrou e agora é você trabalhar em cima do seu maior Não, e encontro. que você é. Sabe aquela coisa de... Você não precisa mais fingir ser, você não precisa mais buscar Exatamente. uma autoafirmação, porque você sabe quem você é. Não, Isso é muito foi e sempre será. E dá uma sensação de, tipo, de libertação. de libertação, de É isso que eu senti. atemporalidade. A hora que tiver que ir, vai, porque eu já sei quem eu sou. Então, Gente, para é onde eu for, exatamente tá isso. limpo. Agora, eu fico pensando que tanta gente, porque a gente vive num mundo de alienação Sim. industrializada, Uhum. né, e que poucas pessoas entendem isso. Isso que eu fico parando para pensar. Tenho nada contra, tipo assim, as diversões coletivas, mas não é ali que a gente vai despertar a Não. consciência. Não. Vamos para lá? Vamos, às vezes, para encontrar com amigos, beijinho, beijinho, mas começou a mudar o meu campo energético. Já não Eu vou no começava. toalete e já tô em casa, É. sabe? Tipo assim, tô indo ali eu vou rapidinho. ali já. Ali já volto. Vou comprar um cigarro, mas você não Não, fuma? mas é mesmo. por isso que vai demorar. Pois é, Entendeu? até o chá. Eu vou ter que Exatamente. começar a Eu vou fumar. ter que começar a fumar para depois ir comprar um cigarro. Então, assim, isso é tão difícil que quando eu vi que você começou a passear dentro disso, eu falei, gente, ela abriu o portal. Foi isso. Que eu separo as pessoas, já abriu o portal. Todos nós teremos que abrir o portal. Sim. Aí tem gente que fala assim, mas eu não abri, nunca abri. Tem gente que vai desperdiçar uma existência. Vai acontecer. Vai. Porque você tem que primeiro desejar evoluir para poder chegar nesse portal. Uhum. Porque se você ficar parado, nada acontece. Nada. Ninguém vai bater na sua porta e falar, oiê, Não vai. vem aqui que eu vou te Isso mostrar. não irá acontecer. Não. Ou se acontecer, vai acontecer a um preço impagável. Que a gente vê muitas pessoas pagarem preços que depois é impagável, é insuportável. Sim. Se hoje vê um índice de suicídio absurdo, Absurdo. que já E era como, alto. E como E aumentou. aumentou. Mas lógico, hoje a gente tem as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, Sem com sentido nível de nenhum. ansiedade. Mas não tem rumo. Não tem. Não tem Então, sem perspectiva, não tem Não sonho. tem, não tem. Não tem É muito sonho. triste isso. É triste. Então, assim, É. eu sempre digo que o autoconhecimento e conhecimento não é que está na pauta. Vai ser sempre assim. Uhum. A gente passou daquela fase de tipo assim, a gente já sabe do corpo.
E cuidar do corpo é cuidar Dessa casa, dessa né? casa momentânea. Sim. A grande revolução é justamente esse salto do autoconhecimento e da espiritualidade. Não tem para onde ir. Não tem. Por isso que quando eu fui colocar os pilares ali fundamentais, Porque né? você já tinha um caminho, né, Mari? Assim, você poderia só não estar ainda juntando tudo. Ela eu não tava tinha o conseguindo juntar desejo, as Isso. peças. E a aí, energia. aonde foi que virou Qual realmente foi essa chave? qual Porque foi assim, a ficha que você caiu? tinha todo o conteúdo, digamos assim, Sim. todo o material tá aqui, ó. Sua arquitetura da sua vida, do seu prédio, tá aqui na sua mão. Uhum. Então você tinha o cimento, você tinha o tijolo, você sabia. Só que você. Que horas que você falou assim, eu preciso usar isso para eu me libertar? Foi ano passado. Ano passado. Pouco tempo, então. Foi ano passado. Tem Não foi nem pouquíssimo em tempo. pandemia. Na pandemia eu vi que você foi estudar piano. Na pandemia, a De pandemia repente foi... despertou um pouco mais A pandemia começou. Foi quando começou esse despertar para mim. Porque foi realmente o retorno à minha essência. Foi quando eu decidi escrever meu livro. Para escrever o Vamos Basta botar Sentir... aqui? Eba. Tá linda essa capa, Ai, né? obrigada. Academia, Basta E agora Sentir. ela vai mudar, né? Uhum, Isso. Você tá fazendo a edição, né? Porque essa edição esgotou. Graças E a agora Deus. vai ser com o mesmo conteúdo, só que com capa diferente, porque eu vou lançar o Basta Sentir e o Sabedoria de Bolso, que é o meu outro livro. Que tá ainda não foi lançado. Não, mas Tá. eu devo lançar ele mês que vem, no mais tardar dezembro. Uhum. Perfeito. É que sabe como que é, né? É difícil. Isso. É um processo, mas ele já está saindo do forno, tá Uhum. prontíssimo. Eu acho que na pandemia começou esse despertar pelo retorno à essência. A essa essência espiritual, a essência da infância, porque foi quando eu tive que revisitar as minhas emoções para escrever o livro. Já estava planejado o livro? Não, Ou você fez ele O que na eu vou pandemia? fazer aí nesse período que eu tô Foi parado? isso. O que Foi que eu vou exatamente fazer? isso? Eu falei, eu não vou ficar parada. Uhum. Eu não posso sair de casa, eu vou ficar aqui choramingando, esperando adoecer, porque tinha muita gente que estava esperando adoecer. Deixa eu esperar aqui que uma hora vai chegar É a aqui minha vez. vez de Com ir. certeza. Eu falei, não vou Com esperar certeza. adoecer, não vou adoecer. E ninguém vai falar, vai adoecer. Então eu não pensava na doença. Eu Você pensava, estava na transcendência que sim, aquilo podia pensei, dar. opa, peraí, isso aqui veio no mundo. Então, alguma coisa precisa ser revelada para o mundo. Como cada um vai receber isso é individual, Com certeza. né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, agora vou aprender algo, vou estudar algo que eu sempre quis estudar, piano. Tem um piano na sala que eu toco plim, 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 não sei nenhuma nota, e fico com os meus dedinhos assim. Aham. Falei, não, vou pegar uma aula online, um professor online, e vou fazer a minha aula de piano. Comecei a fazer aula. Falei, mas o piano eu vou fazer 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Tá sobrando Tá tempo. sobrando Ainda tá tempo. sobrando. E aí eu sentava e escrevia, me brotavam textos na cabeça, textos, que eu não sei de onde que vinha. Então, tudo que era informação ou que era sentimento, eu ia lá e escrevia. Mais um detalhe, eu escrevia no notes do telefone. Tá. Uhum. Eu escrevi esse livro No no notes notes do celular. e o Sabedoria de Bolso no Também. notes. E aí meu namorado, quando ele descobriu isso, ele falou assim, não. Se roubassem. E aí ele falou assim, mentira sua, porque eu tenho uma foto sua com o computador na frente e você falando que você estava escrevendo o livro. Falei, esse computador estava estragado. Entendi. E eu coloquei ele ali na frente Sim, pra não ficar. Pra fazer para uma falar foto. que eu estava. Porque Exatamente. se eu tivesse aqui no telefone, Ninguém achar. oi, estou escrevendo um livro. Ninguém... Não Mas colaria. eu escrevi ele todo. Aí agora eu comprei um computador, enfim. Conectou assim, eu com o escrevo note. no note. Não, conectou com o notes. Aí tá Escrevo no difícil. notes do computador. Enfim, é o meu jeitinho. E aí, Faça do jeito que você achar melhor mesmo. que deu certo. Exatamente. Aí, acho que na pandemia, então, começou esse processo da escrita. Então, eu fui aperfeiçoando, fui entendendo como eu gostaria de estudar outras coisas. Para eu ter mais vocabulário, para eu ter embasamento
né? E eu nunca fui uma pessoa de sair falando as coisas, ainda mais que eu sei que eu influencio outras Sim, pessoas. de fato, né? Então eu preciso saber tomar propriedade daquilo Do que eu vai tô falar. falando, Uhum. né? Com bastante responsabilidade. Não sair me metendo aí, olha, aconteceu isso, vou dar minha opinião. Então, uma coisa que eu sempre busquei fazer, eu vou falar sobre a minha vida, não vou falar sobre a vida dos outros, eu vou falar sobre a minha vida e que se você conseguir, através dessa troca, levar algo de positivo para sua vida, que Tá bom. limpo. É isso. Foi isso que eu fiz com o livro. Mas o que te moveu? Para escrever? Isso. Porque o Basta Sentir. O que veio, Uhum. né, de sentimento, de captação, né, que você falou assim, tá na hora de eu falar isso. A minha história de vida. Dentro, eu não gosto muito de falar lei da atração, Uhum. mas é dentro dessa Desse atração. movimento. Eu entendo porque você não gosta de porque falar. eu acho e que também banalizou. Banalizou de uma maneira que as pessoas acham que vão comprar carro novo É. e lancha usando isso. É. Eu concordo. Concordo totalmente. O que você fez foi admitir seus desejos, compreender suas emoções, conectar com a sua essência e transformar desejos em realidade. Em realidade. É isso. É isso. E eu criei esse método que eu não sabia que era um método, Uhum. mas que foi algo que eu comecei a desenvolver na infância, que surtiu efeito Que a funcionou infância, pra você. a adolescência, e que num determinado momento, morando no Rio, eu perdi isso, eu resgatei, e a hora que eu resgatei, eu falei, eu vou fazer esses exercícios aqui, que funcionavam lá na infância, quando eu queria bicicleta, quando eu queria o microfone, quando eu estava triste. E aí, porque é isso, é para você sair de um estado de sofrimento também, é para você virar o jogo. Não só para conquistar coisas Com materiais, certeza. é toda uma parte emocional ligada. E eu falei, eu vou fazer isso. Foi aí que eu fiz, Você praticou. pratiquei Você voltou à prática e passei disso. no teste da malhação. Uhum. E todas as coisas que foram acontecendo a partir dali, eu fui tendo provas concretas na minha vida. Sim. Numa de- experiência empírica de Isso, prática. de prática. Uhum. E aí, quando eu fui escrever o livro, eu falei, eu preciso saber se realmente esse meu método funciona. E se eu realmente tenho um método, ou se isso só funciona para mim. E aí, eu comecei a fazer isso com amigas. Falar, Uhum. "Por que você tem vontade de fazer yoga?" Porque as minhas amigas sempre me chamavam de bruxa. Uhum. Era assim, a Mariana é uma bruxa, né? Ela Aham. fala uma coisa, não dá outra, a coisa acontece. Mariana é impressionante. Eu falei, você também pode. Vamos fazer esse exercício? Uhum. E fui fazendo e falei, vou escrever o livro. Então, a minha motivação foi realmente dividir a minha história, que é uma história de batalha, de luta, mas de descoberta. descoberta Uhum. e de força, e entendendo que tudo está dentro da gente. Coração, cabeça e, falar. Uhum. Verbalizar. E que a gente tem um poder muito grande que não é usado. E veio o livro. A partir do momento que veio o livro, parece que meu cérebro, aí sim eu consegui juntar tudo aquilo e transformar em mais textos. Textos. E esses textos foram se tornando vídeos no Instagram. Exatamente. Até o momento que, ano passado, eu gravando os meus vídeos, postando uma vez por semana, cada um deles, com os recadinhos Não, e ali com que muita faziam sentido coerência. pra mim. Você não fez uma coisa de tipo assim, todo dia eu vou Aleatório. postar 3 É. vezes ao dia, porque tem gente que enche o saco. Você fala assim, Que essa é muito- pessoa, Não, eu não tô aguentando mais. É que nem o povo das era só lives. aquilo. O povo das lives, acabou a pandemia e o povo continuou É 6 horas da live, manhã, 9 horas da noite. live. Sabe? A gente tem Você que tem uma ser coerência seletivo. naquele Sim. momento. Né? Não dá para você fazer 3 vezes por dia, Não, tá e- falando coisas densas e verdadeiras. consistentes. E consistentes, com certeza. Então, assim, eu tento equilibrar até as minhas postagens no meu estilo de vida, nos meus trabalhos e também nesse ponto. Nesse ponto da tua divisão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, Uhum. que você compartilha e fala, olha, gente, pode ser um caminho.
Tenta, Isso. vê se funciona para você. Para você. Só que, consequentemente, eu fui me tornando a pessoa que eu sou Entendi. lá atrás. A pessoa que eu sempre fui, em essência. Então, muitas postagens passaram a não fazer mais sentido. Muitos trabalhos passaram a não fazer mais Entendi sentido. perfeitamente. Sabe? Muitas roupas passaram a não fazer mais sentido. E aí você vai se construindo e falando assim, gente, mas espera aí, agora tá fazendo mais sentido. Agora sou eu. Agora sou eu. Você olha e fala assim, isso sou eu. Sou eu. Só que aí teve o ponto crucial, que foi quando eu já estava nesse caminho, mas não pensava em imersão, não pensava em palestra, não Você pensava em estava nada no disso. teu caminho. Estava apresentando um programa, um reality, e ali trabalhando que nem uma louca, zero vida pessoal, não tinha vida pessoal, não tinha vida social, era só trabalho. Do trabalho para casa, da casa para trabalho. Não conseguia fazer um exercício físico, nada pela demanda de trabalho. Curtir a própria casa. Nada. Foram Dormia. 4... Só dormia, Quando né? eu Na tinha cama tempo, ela te conhecia só. O tempo que eu tinha, eu dormia, porque eu estava morta, exausta. E era uma exaustão física e mental. Que eu acho que a mental ela é pior do que a física. E aí, eu fui responder uma entrevista no caminho para o meu trabalho. E eu fui responder essa entrevista, que inclusive é uma loucura tão grande que quando eu respondi essa entrevista e trabalhei e cheguei em casa às 4 da manhã, depois da gravação, coloquei o celular e falei o que eu estava sentindo. E esse vídeo tem 45 milhões de visualizações. Até hoje, a jornalista que fez a entrevista comigo, ela não sabe que foi ela que fez essa pergunta. Na entrevista, quando a matéria foi ao ar, ela não citou isso. E aí eu perguntei isso, ela não citou a minha resposta. Olha como as pessoas estão desligadas. Totalmente. É tudo no automático. É tudo no automático. Tudo no automático. Ela me perguntou, mas ela não me ouviu. Como e ela, 90% das pessoas. Mas a pergunta dela transformou a minha vida. Eu entendi. Porque a hora que esse Virou vídeo tomou a proporção que ele tomou, foi a sua resposta. Foi a minha resposta. É por aqui. Foi o meu basta sentir. Eu falei, é isso aqui. Esse é o meu propósito. Por isso, eu comecei, aí eu rebobinei a fita, né? Que os jovens não vão entender. Verdade. Voltou atrás. Botei o filminho. E falei, olha tudo que aconteceu. Olha essa história. Tava tudo ali, né? E essa história é minha. Ontem, gente, eu tive uma aula, eu estudo psicanálise, né? Ontem eu tive uma aula que foi tão maravilhosa, que parecia que que foi uma aula com o Jorge Forbes. Parecia que tudo que ele estava falando era para mim. Se encaixava em você. E ele falou uma coisa muito legal, que ele falou o ápice do analista, de uma conquista dentro de uma análise, é o analista transformar o analisando num poeta. Não dando talento ao analisando, mas fazendo com que ele perceba e aceite a sua própria história, como ela é, sem fantasiar, aceitando a sua história, as suas dificuldades e transformando-as em poesia. Perfeito. Que é transformando em potência, né? Porque você jamais será o que você não é. Não tem como você criar uma história e querer ser algo que você não é. E como você disse, Bia, cada um tem a sua história. E se você pega ela, né, com essa propriedade e fala, peraí, eu tenho o tempo, olha, eu estou vivo aqui, a vida é tão maravilhosa e eu tenho tudo isso de bagagem para fazer disso aqui uma poesia. Ou então criar um roteiro fictício onde eu vou viver uma mentira. E na hora de colocar a cabecinha no travesseiro, eu vou saber que o mais mentiroso fui eu. Eu acho que muitos não saberão, mas muitos entrarão na noite escura, que é a depressão. Sim. Que é inevitável. Eu costumo dizer que nós somos parte da natureza.
tudo na natureza está em movimento, nós também. Tudo sobe e desce, nós também. Uhum. E quando a gente não entende que existe o propósito do rio, existe o propósito do sol, existe o propósito de cada coisa na natureza, se a gente não entende que nós também temos que achar, eu sempre digo, aquilo que não acha o seu caminho, a natureza tende a banir. É o que entra em extinção, entre aspas. Não é que entra em extinção. Porque você pensa, vai banir, assim como o meteoro baniu os dinossauros. Exatamente. De alguma maneira. De alguma forma aquilo não pode mais existir. Não podia mais existir. A natureza tem essa sabedoria, o universo tem essa sabedoria. É que a gente não para. E no mundo de excesso de informação, o que acontece? Ninguém para fazer esse movimento para dentro. Ninguém para. As pessoas estão sempre ocupando o seu tempo. Né? Tem gente que não sabe ficar sozinha em casa. Aí fica ligando, sai, vai não sei aonde, compra não sei o quê. Mas o que você fez? Não vai fazer nada. Você não vai sair. Vamos não sei o que, vai ficar em casa. Assim, como se fosse um pecado mortal você pensar e tá bem. Né? Então, assim, isso que você está falando é quase tipo assim, eu estou fazendo um trabalho, uma imersão de você achar o ser humano que existe dentro de você. Dentro de você, é isso. E que é único. Não, não tem outro, só tem você. Exatamente, só tem você. Não existe outra pessoa que poderá ser feliz por você, que poderá viver por você. Beber a água e matar a sua sede. Ninguém. E é tão extraordinário isso que é a história do ser humano. Aí que a gente conecta, somos todos seres humanos, em etapas diferentes. Sim, em diferentes estágios de evolução. Com certeza. Então vai ter gente que vai falar assim, esse teu negócio aí não funciona. Sim, vai ter. Sim. Como é que eu digo? Tem pessoas que eu não gasto tempo em justificar nada. É a pessoa, não, mas me prova. Eu falei, tô com vontade, não. Eu não porque é de sentir. Agora. Aí que você falou, é de sentir. É sentir. Não é de provar. Agora, Mari, isso. aconteceu isso, né? Você já vinha se transformando. Aí veio o ponto desse ser ter sido um instrumento, que eu acredito que ela só foi um instrumento ali, porque nem ela teve a percepção. Com certeza. Né? A você volta para casa e eu, assim, por te seguir, percebi ali, porque esse vídeo, eu acho que você coloca ele ali como uma referência hoje na sua vida. Ele é o primeiro realmente sim, tá, tem que destaque. ser, porque eu acho que ele traz esse resumo de tudo para a gente nos sentir. Mas assim, você gravou, achei uma das coisas mais bonitas desse vídeo é que você senta e foi você Era com você. E aí você vai assistindo e de repente você vai pegando o lencinho. Aí, sabe assim, é atriz, né? Então ela se prepara. Não, aí de repente você foi realmente. Arrancando e aí tira tudo. cílios e tal. Enfim, aconteceu e fez um produto que fez e faz pessoas refletirem. Olha como a verdade é um produto imbatível. É a verdade. E é uma coisa tão interessante que, assim, só eu, Bia e o pessoal do Pod People sabe, né? Quem vai ser o convidado e tal. Então, hoje, eu estou vivendo um momento e, coincidentemente, eu acordei com uma prima minha falando assim, assiste esse vídeo aqui. Eu falei assim, gente, mas mais tarde eu vou estar com ela. né? Mesmo? Exatamente. Até porque eu já tinha visto tudo ali para estudar e tal, mas eu não tinha parado naquele vídeo. Naquele vídeo eu não parei. E hoje mesmo... E hoje, essa minha prima falou assim, assiste esse vídeo para esse momento que você tá. E aí eu assisti. Então, a minha pergunta agora para você foi, você produziu aquele material que ficou divino e tá ajudando muitas pessoas, e quando ele acabou ali, o que fez você realmente... Quando tomou a consciência? Porque ali você tomou a consciência de tudo, você materializou. Com certeza. E como que foi isso? Primeiro que Qual quando foi o impacto? Primeiro quando eu gravei o vídeo, o que aconteceu? Eu tinha uma rotina, né, de chegar do programa muito tarde, tirar a minha maquiagem e tomar banho, deitar e dormir. Eu sempre tiro ela com um lencinho, igual eu fiz aqui. Uhum. Eu tiro ela com um lencinho, Aquilo depois também eu tomo foi de banho. verdade. Aquilo foi de verdade, Não né? foi assim, agora eu vou... Sim. Não, eu peguei meu lencinho, sentei ali na mesa
sem sono nenhum, porque você sai de uma adrenalina de um programa ao vivo, você não tem sono. Até chegar em casa, fazer todo esse ritual, aí come alguma coisa, aí já dá 6 horas da manhã, sabe? Eu ia dormir sempre com o dia raiando. E aí, eu peguei o lencinho, só que eu tava engasgada aqui. Com aquilo que aconteceu Eu lá. falei, nossa, gente, ela me perguntou, e a hora que ela falou, Mariana, você é isso, você é assado, você não sei o quê. O que que falta? E era uma pergunta tão assim, o que que falta? Acho que ela pensou que eu fosse falar assim, falta eu ter um carro, falta eu ter aquela casa. Tô pensando numa lancha. Falta uma lancha em Angra. Sério. Falta uma bolsa. Eu acho que ela pensou, aquela pergunta foi um soco no meu estômago. E eu passei o programa inteiro, porque eu tava no carro indo, né? Como eu falei pra vocês, eu passei o programa todo engasgada. Parecia que eu precisava responder, porque na hora eu não consegui responder. Não foi pra ela, foi pra mim. Entendi. E eu falei assim, meu Deus do céu, é verdade. Eu tenho tudo, mas falta. Falta. E o que que falta? E aí foi que eu entendi que tudo não terás. E o que que você vai fazer com essa falta? Porque ela vai estar ali. E você pode ter tudo, que você continua sem ter tudo. Você pode achar que você tem. Que a hora que alguém te perguntar uma coisa, a falta vai gritar. E o lencinho tava ali porque eu já ia tirar essa maquiagem. E eu falei assim, quer saber? Eu nunca apareci aqui sem maquiagem. Eu nunca apareci aqui sem maquiagem. Eu sempre tô, pelo menos, com um corretivo aqui nessas olheiras. E eu gosto, eu sou vaidosa desde criança. Eu não tinha os 2 dentinhos da frente com 6 anos. Eu ia pra escola com um batom vermelho aqui, ó. Ia toda emperequetada. Então, pra eu aparecer ali sem a maquiagem, era realmente assim, eu preciso me revelar. Exatamente. Não é pros outros, não. Ressignificando literalmente. É pra mim. E aí eu fui tirando aquela maquiagem, falei, porque é isso aí. A hora que você tira a maquiagem e se olha no espelho, o que grita é a falta. Não é aquilo tudo que você tem, não. Só que o que difere uma pessoa da outra? Para que ponto você quer olhar? Você vai ficar olhando o futuro, futuro, futuro. A busca incessante por aquilo que você deseja, aí você não olha o presente e não olha a trajetória. E não aproveita o caminho, não aproveita o processo. Você está sempre no que vai acontecer. Você nem sabe se vai acontecer. Nunca saberemos. E aí, quando eu gravei esse vídeo e não imaginei, nunca, né, gente, que ele fosse atingir. Não, você imaginou que as pessoas iam falar, nossa, você tá péssima. Falei, você gente, tem que falar assim, gente, essa menina pirou. Ou então, assim, nossa, Mariana, pra que você tirou a maquiagem? Mas olha que coisa linda. Existem pessoas nesse mundo caótico que estão querendo saber exatamente disso. Desse conteúdo. Isso me dá, porque as pessoas falam assim, gente, mas só tem... Gente, tem uma bolha que a gente não vê. É verdade. Você vê o Alma Talks, eram 2.700 pessoas Você ali. chega num sábado... Quando eu cheguei ali no sábado e falei, gente, isso aqui tá lotado, que alegria, as pessoas preferiram estar aqui num sábado do que estar num restaurante bebendo o dia inteiro e estar num churrasco. Elas não é realmente... a maioria, mas existe. Mas existe. E a gente não precisa de tanta gente para mudar a energia do planeta. Sim, e é uma coisa que eu falo sempre quando eu vou falar um texto meu, quando eu vou gravar um vídeo, quando eu vou participar de um podcast, dar uma entrevista, quando eu sei que eu vou atingir outras pessoas, eu falo assim, que me escutem aqueles que precisam me escutar. Exatamente. Se forem 2 pessoas, que eu consiga fazer diferença na vida dessas 2 pessoas. Se for mais que isso, ótimo, mas quem realmente está aberto para ser preenchido de alguma forma. Dessa energia que você está trocando. Né? Que eu possa inspirar. Sim. Né? Levar uma coisa boa. Exatamente. E realmente eu saí de lá, eu fui com o Gui, meu amigo, e eu saí de lá e falei assim, Gui, que alegria ter vindo com você, porque para mim foi uma surpresa você também querer estar aqui comigo, porque não é fácil. Pra ir no bar, você arruma... muita gente. Você ligar pra alguém no sábado e falar assim, vamos tomar uma? Nossa. Você arruma, ainda mais quando você fala, vem aqui em casa, vai ter uma banda. Nossa. Aí, bem, é amigo que não acaba... Mas
Vamos a uma palestra? Exatamente. Ninguém quer Não, ir. não quero.